Bom dia, pessoal. Começando mais uma semana aí com um bom astral, energia lá em cima, né? Todo começo de semana aí é uma um recomeço. Então temos que energizar, ter pensamentos positivos, começar aí a semana com o pé direito. E eu vou dar uma dica aí para vocês sobre o sono, né? Dormir bem, ele ajuda em duas situações. Física, né? A situação física, porque a gente renova as energias para o dia seguinte estar com pique, estar com energia. Então, dormir, ter um sono bom, né? Um sono de qualidade, renova as nossas energias, nossas células físicas. Mas também não é só o físico que é renovado. À noite, quando a gente dorme, todo mundo, não precisa ser médium, nada disso. Todo mundo desdobra. Todo mundo tem a mediunidade do desdobramento. O que que é isso? O nosso espírito, ele fica preso aqui no plexo solar por um cordão fluídico, prateado, e ele sai desse corpo grosseiro e ele vai, a gente faz hora extra à noite, a gente trabalha à noite. E ele vai para outros, né, buscar mensagens. Então, é importante dormir bem, né, ter um relaxamento bom para fazer esse desdobramento. Por isso que às vezes as pessoas falam assim: "Nossa, eu tive um sonho, a pessoa parecia que estava lá no meu quarto, né? Não é que ela estava lá, você teve um encontro com essa pessoa. Às vezes você não dorme com um problema, fala, meu Deus, como é que eu vou resolver isso amanhã? Né? Você dorme, a gente fala com abacaxi, com pepino, e lá se acorda de manhã, lá tá escovando o dente, toda descabelada. Nossa, mas por que que eu não pensei nisso antes? Porque não foi você que pensou, né? Então você foi lá, desdobrou, seu espírito foi dar as voltinhas, foi trabalhar e você teve a inspiração na manhã seguinte. Então, dormir bem faz bem para o físico, né? E para o espiritual, para você ter mensagens, né? Então é legal, se você teve um dia muito agitado, fazer oração para dormir, trazer um relaxamento, né? Porque não pode dormir. Teve um dia muito agitado, dormir fica agitado e não renova nada, nem espiritualmente e nem fisicamente. E uma dica para você ter no seu quarto, né, na hora de dormir, é a pedra da selenita. A selenita, ela é uma pedra que ajuda, né? Você tendo no quarto, na mesinha, né? Na mesinha que fica do lado da cama, ou então qualquer lugar do quarto, porque a selenita, ela tem uma captação boa. A selenita, ela limpa, ela purifica e revigora a energia do ambiente. Então, se você está com algum problema de sono, não está tendo um sono adequado, você já acorda cansada, né? Faça esse teste, ponha a selenita lá na mesinha, né, onde fica perto da cama ou em qualquer lugar. A selenita ela é ótima para fazer essa limpeza, essa purificação e esse revigora a energia do ambiente. Então você vai ver que você vai conseguir dormir mais rápido, né, e ter um sono de melhor qualidade para restaurar a sua parte física e a parte espiritual, para ter as mensagens aí, né? Faça as suas orações, mas a selenita é uma pedra que ajuda muito quem tem problema de sono. Então, foi a dica aí para vocês. E agora eu vou começar fazendo a mensagem para os signos. E se vocês quiserem aí aproveitar que a gente está começando a semana e perguntar alguma coisa, é no 3251 3020. Vou repetir. 3251 3020. É nesse número que vocês fazem as perguntas. E eu estou aqui com 4 oráculos. Eu estou com um tarô, que vai ancorar a energia da linha dos anjos, né? Estou com baralho cigano, que vai ancorar Santa Saracali, todo o povo cigano, o povo do Oriente, o povo das estrelas. Estou com as runas, que ancora a energia de Odin,
o deus das runas e todos os deuses nórdicos e deusas nórdicas. E eu tô com o Oga, que é um oráculo celta, que vai ancorar a energia do deus celta Ogma e todos os deuses celtas e deusas celtas. Então, vocês podem perguntar aí o que vocês quiserem, no setor que vocês quiserem, aproveitando aí que nós estamos começando a semana. E vamos começar dando a mensagem para os signos. Primeiro, a gente vai separar os signos pelos elementos, o triângulo do fogo, da terra, do ar e da água. Então, vamos começar pelo triângulo do fogo. Quais são os signos de fogo? Leão, Sagitário e Áries, né? Esses são os signos de fogo. Então, os arianos, os leoninos e os sagitarianos. E eu sempre deixo o baralho cigano, porque eu lembro da fogueira cigana, né? Então, é o que me remete os signos de fogo. Então, nós vamos pedindo para Santa Sara Kali, para todo o povo do Oriente, o povo cigano, o povo das estrelas, uma mensagem aí para os arianos, para os leoninos e para os sagitarianos. Vamos ver aí, envolvendo o baralho cigano com a energia de Santa Sara Kali. Vamos ver uma mensagem aí para esta semana. Opa! Sai a carta número 3 do baralho cigano, a carta do navio. O número já vai dar uma dica aí para os signos de fogo. Um 3 é um número de expansão, de crescimento, de ideias criativas. O 3 traz muita criatividade, coisas não muito mecânicas, mas mais criativas, mais habilidades manuais, né? E o 3 traz um momento de se sociabilizar. Então, a dica para os signos de fogo. E a imagem do navio, ela fala dos novos rumos, novos horizontes, né? Você pega um navio, você vai para mais longe, vai para a Europa, de navio fazer um cruzeiro. Então, são novos horizontes. Então, tem uma energia para os signos de fogo essa semana do quê? De abertura. É uma carta que tem uma regência astrológica de Júpiter, né? Então, traz esse momento de ampliação. Quem é Júpiter? Júpiter é o grande benéfico da astrologia. Ele é o maior planeta de todo o sistema solar, né? Então, ele traz essa ampliação, então, novos horizontes. Essa carta aí, para o pessoal de fogo, ela não é nem uma carta demorada demais, né? Lenta, e nem uma carta rápida demais. As coisas essa semana vão acontecer no ritmo que tem que acontecer. E fala crescimento, fala de fertilidade, é Iemanjá que rege, né? Então, traz a proteção para os signos de fogo de Iemanjá e traz esse momento de navegar num momento mais amplo, de ver novos horizontes. Então, traz promoção. Então, é uma carta que traz um momento de melhora. Sempre ela é o grande, é um momento melhor do que vocês estão vivendo. Então, são os novos rumos, os novos horizontes com crescimento. E vamos agora dar a mensagem para essa semana para os signos de terra, né? Então, a gente vai falar agora com o triângulo da terra. Quais são os signos de terra? Touro, Virgem e Capricórnio. Então, os taurinos, os virginianos e os capricornianos. Então, vamos lá, embaralhando o Oga. Eu sempre deixo, né, o Oga para os signos de terra. Por que eu faço essa conexão? Porque o Oga é um oráculo que traz uma estrutura de 25 árvores. Então, para mim, tem a correlação com os signos de terra. Então, vamos pedindo o ancoramento do deus celta Ogma e todos os deuses celtas, as deusas celtas, Brigitte, que eu sou devota de Brigitte, Mananã e todos os deuses e deusas celtas. Vamos ver que árvore que sai aí para os signos de terra. Opa! Sai a última árvore do Oga, sai o Amamelis, tá? Então, o Amamelis fala de o Amamelis é uma árvore portal, é uma planta portal, né? Ela abre até o caractere, a inscrição ogâmica, ela parece uma chavinha mesmo, né? Então, traz uma abertura,
ela fala de um momento que vocês vão conseguir pescar, parece uma redinha, pescar a verdade. Então é aquela coisa, se alguém está tentando enganar vocês, não consegue, porque o Amamelis fala de pescar a verdade. É uma árvore de transcendência. Então os deuses, e aqui no caso os deuses celtas, né, vão trazer aí a proteção para vocês. E como ela é a última, né, o Amamelis é a última, é a que fecha o jogo de yoga, fala de uma conclusão, né? Então fala de um período de concluir as situações e com abertura, né, a chavinha, com revelação de verdade. Essa árvore, ela tem uma regência de um deus, né, o Mananã, que é o deus dos mares, fala do outro mundo. Por isso que é uma árvore que fala de espiritualidade, né? Nos filmes nórdicos, celtas, quando a pessoa morre, ela coloca ela, né, num barquinho e joga ao mar. Por quê? O mar, para os celtas, é o outro mundo. Por isso que essa árvore ela tem, a Mamelis tem regência do Mananã, que é o deus do outro mundo. Então traz essa proteção, essa transcendência para vocês conseguirem concluir as coisas, abrir as questões e revelação de verdade. Então é muito positiva aí o Amamelis para os signos de terra. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, nós estamos num dia bom, né? Que é um dia que a gente está começando a semana, de manhã. Se vocês tiverem alguma pendência para resolver, alguma questão essa semana, pode ser qualquer coisa. Parte de financeira, afetiva, familiar, saúde. É no 3251 3020. Vou repetir. 3251 3020. Então, vocês podem perguntar aí o que vocês quiserem saber e podem também escolher os oráculos, né? A gente tem aqui o tarô ancorando a energia dos anjos, posso responder com o tarô. Temos o baralho cigano, ancorando a energia de Santa Sara Kali, de todo o povo cigano, o povo do Oriente, o povo das estrelas. Temos as runas, ancorando a energia de Odin, o deus das runas, e todos os deuses nórdicos e todas as deusas nórdicas, né? E temos também a energia aqui do Ogan, que é um oráculo irlandês, né? De origem celta, que traz as árvores aí, ancorando a energia dos deuses celtas, tá? Então aproveita aí que estamos começando a semana, no 3251 3020, e faça aí a sua pergunta que eu consigo orientar vocês aí em qualquer situação. E vamos lá para agora, nós vamos falar com o triângulo do ar, né? Nós estamos dividindo aqui os signos pelos elementos. Quais são os signos de ar? Gêmeos, Libra e Aquário. Então, nós vamos falar com os geminianos, os librianos e os aquarianos, pedindo o ancoramento das 9 categorias angelicais. Vamos pedindo aqui que os anjos envolvam aqui, né, este oráculo para trazer a mensagem semanal aí para os signos de ar. Vamos ver aqui o que o tarô fala. Olha, sai a carta número 21 dos arcanos maiores, a carta do mundo. Essa carta, ela é a última carta dos arcanos maiores. O tarô começa com a carta 0, louco, vai 1, 2, 3 e termina com essa, tá? Termina com o mundo. Então, é uma carta que conclui, que fecha os arcanos, seriam segredos, mistérios, os segredos maiores do tarô. Então, eu vejo que os signos de ar aqui conseguem concluir as situações, fechar as situações. Então, se vocês têm alguma coisa pendente para resolver essa semana, para concluir, para fechar, vocês vão conseguir. E o mundo, a carta do mundo contém os 4 elementos naturais: fogo, terra, ar e água. Então, esses 4 elementos naturais, quando estão juntos, eles equilibram, né? Porque cada elemento tem uma função.
Então, se vocês estão passando por um momento desequilibrado, a tendência essa semana é equilibrar. E além de equilibrar, expandir, tá? Porque essa carta ela traz equilíbrio e expansão, porque é uma carta regida por Júpiter que traz crescimento, traz expansão, né? E para que tudo isso que eu estou falando aconteça, né? Vocês têm que usar aqui nessa semana o nome da carta, o mundo. Então, sair do mundinho, sair do quadradinho, ter uma visão mais ampla das situações, ter uma visão mais ampla e até das pessoas mesmo. Então, essa carta ela traz melhora, ela traz promoção. Ela, por ser regida por Júpiter, traz as bênçãos de Júpiter que traz sorte. E o número, na redução numerológica, é um 3, né? Um 21 vai dar um 3, que é tudo isso que eu falei, tá? Crescimento, expansão, ideias criativas, se sociabilize. É uma boa semana para os signos de ar ter contato com o exterior, né? Ter essa visão mais ampla. É uma carta que traz promoção, que traz melhora. Então, geralmente, quando sai o mundo, não conclui as coisas de qualquer jeito, né? Fecha e fecha com chave de ouro, porque essa carta ela é uma carta de fechar com chave de ouro, né? E se vocês quiserem perguntar aí alguma coisa, aí, né? Nós estamos começando a semana, é no 32 51 30 20. E podem escolher aí os oráculos. E agora nós vamos fechar, né? Com o triângulo da água, com os signos de água. Quais são os signos de água? Escorpião, peixes e câncer. Esses são os signos de água. E por que eu sempre deixo para os signos de água as runas? Porque todos os oráculos, quando você estuda os oráculos, eles têm os 4 elementos naturais. Todos eles. Tem fogo, terra, ar e água. Mas as runas, elas têm uma água especial, que é o gelo. Ela tem 3 runas, né, que são de gelo. Aí vocês vão falar, mas o gelo é uma água congelada. Mas é uma água diferente. Então, eu deixo para os signos de água, né, os escorpianos, os cancerianos, os piscianos, sempre a mensagem de Odin, o deus das runas, e todos os deuses, né, nórdicos, as deusas nórdicas. Então, nós vamos embaralhando aqui as runas, pedindo o ancoramento aí de Odin. Vamos ver para os cancerianos, né? Para os piscianos e para os escorpianos. Vamos ver aí o que sai essa semana para vocês aí. Qual runa que sai como mensagem? Olha, sai uma runa de gelo, né? Uma das 3 runas de gelo, né? Essa runa, ela vai dar uma dica muito importante para vocês. É uma dica assim, as coisas essa semana vão acontecer mais lentamente, mas vão acontecer, mas não num ritmo tão rápido. Essa runa, eu sempre, quando eu dou curso profissionalizante de runas, eu dou um exemplo assim, olha, você foi no supermercado, você comprou o tomate, a cebola e a alface, hoje. Mas você não vai fazer a salada hoje, você vai fazer amanhã. Então, você põe os ingredientes na geladeira para fazer amanhã. Então, é um gelo que conserva. A dica que eu dou para os signos de água é a seguinte, às vezes vocês vão ficar ansiosos querendo que aconteça num dia, não vai acontecer num dia, mas pode acontecer num outro dia que vai ser melhor, entendeu? Então, é uma coisa que vai acontecer, né? É um gelo que conserva as situações, né? Mas vai acontecer, mas não no tempo. E sempre que sai alguma coisa, né, nas minhas consultas, que sai as runas de gelo, eu sempre indico a mentalização do sol, que vocês podem fazer também. Então, deita de barriga para cima e mentaliza o sol, o grande astro-rei, né, em cima de vocês, energizando. Mentaliza todas as suas células douradas, te energizando. E se tem alguma situação que às vezes está meio enroscada, que não sai de nenhum, e pode ser em qualquer setor, financeiro, familiar, trabalho, né, amor,
alguma situação muito pontual que não está acontecendo, vocês mentalizam a situação já acontecendo. E vocês estão deitados. Isso é para ser feito a hora que acorda, tá? É uma mentalização a hora que acorda. Mentaliza a coisa já acontecendo. Nunca mentaliza como está, parado, estagnado. Mentaliza já acontecendo. E durante 5 minutos. Por que 5? 5 é o número de movimento. 5 minutos é aquela situação acontecendo. Quando acabar os 5 minutos, vocês vão agradecer como a coisa já tivesse acontecido. Agradeço ao plano espiritual de luz, é um sol, por ter resolvido essa questão. E o verbo, vocês põem o verbo que vocês quiserem. Resolvido, clareado, acelerado. Essa mentalização, ela tem 2 finalidades. Trazer a força para começar o dia com pique, por isso o sol te energizando, deixando as células douradas, e a finalidade de acelerar alguma coisa que está parada, tá? E é o que eu te falei, pode fazer para qualquer situação, né? Saúde e tal. Mas a dica é, nesses 5 minutos que vocês vão estar mentalizando a situação já acontecendo, mentaliza uma questão só, tá? Na outra manhã, pode mentalizar outro tema, mas não mistura. Eu quero a parte afetiva, eu trabalho. Não mistura tudo numa coisa, porque a espiritualidade, vocês vão estar direcionando, o mental cria forma. Então, vocês vão estar direcionando uma questão objetiva do jeito que vocês querem. Aí vocês pensam, amor, saúde. A espiritualidade vai falar, mas o que ele quer? Ele quer amor, a espiritualidade fica perdida. Então, mentaliza uma manhã uma coisa, outra. Então, a mentalização do sol serve para as questões que estão congeladas. E para uma consulta mais completa, né, na consulta oracular, eu uso 4 oráculos, é uma consulta de 1h30, bem aprofundada. Eu uso o tarô para abrir a mandala astrológica, que é uma tiragem geral de abertura. A mandala astrológica, ela vai falar sem você precisar falar nada. Ela já vai mapear todos os seus corpos e todos os seus setores. Eu respondo as perguntas objetivas com o baralho cigano e eu recolho a energia, eu fecho a energia com as runas Yoga. Então, é uma consulta bem aprofundada, onde a gente traz a orientação e vai mapear tudo, né? Ver todos os setores que vão ter as facilidades, setores que vão ter os desafios, né? E eu tenho também o trabalho da limpeza espiritual profunda, onde eu uso uma sequência de técnicas, onde essa sequência de técnicas cria uma energia inteligente e, ao mesmo tempo que limpa, energiza os corpos. É como se espiritualmente fizesse assim, ó, limpa, raspa, limpa e energiza os corpos. E nessa limpeza espiritual, a gente vai potencializar os seus projetos, os seus pedidos, o que realmente você quer atrair para a sua vida. E para você que está fazendo aniversário essa semana, eu tenho um trabalho especial, que é um trabalho que eu entrego por escrito para descobrir o seu ano pessoal, o ciclo numerológico que você está vivendo. E esse trabalho é bem legal, você vai ter o trabalho por escrito que vai do aniversário desse ano até o aniversário do outro ano. É legal. E também os cursos. Eu sou oraculista profissional, eu dou curso profissionalizante de tarô, baralho cigano, runas e yoga. Então, consulta oracular, curso oracular, limpeza espiritual e numerologia, para marcar é no 11 9 87 88 6000. Vou repetir. 11 9 87 88 6000. E nós temos as redes sociais, o canal no YouTube, o Facebook e o Instagram, com o objetivo de postar logo cedo a energia espiritual do dia. Eu falo, o calendário espiritual. E nós somos bem ecléticos, tem coisa pagã, cristã, orixás, fraternidade branca. Então você vai saber, é importante saber a energia do dia para você se conectar com aquela energia. Então, canal no YouTube, Facebook e Instagram é Evelyn Jimenez Sanches. Vou repetir. Entra lá e siga para saber a energia do dia. Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma excelente semana.